Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 9, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando lidando com a morte. E aí? Você já deve ter passado por isso aí, provavelmente na família, ou se nunca passou, provavelmente um dia ainda vai passar, né? Mas é bem difícil lidar com a morte, não é isso? Principalmente porque Deus, né, lá quando criou os nossos primeiros pais, né, Ele criou para a vida, né, e não para a morte, não é isso? Por isso que é tão difícil de aceitarmos a morte, né? Talvez aí o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita, não é isso? E como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, não é isso? A penalidade que recebemos por termos sido desconectados da única fonte de vida, né? O Criador. Assim, a morte tem um papel importante aí nas profecias, tanto na sua realidade quanto ainda mais importante, a solução, né, encontrada apenas em Jesus, em sua morte e ressurreição. Como diz na palavra de Deus, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a nossa única esperança é Jesus, né? Porque aqueles que acreditam, aqueles que creem, aqueles que aceitam a sua graça, né, o sacrifício que ele fez por mim, por você e por toda a humanidade, né, a eles têm garantida, né, a vida eterna, né, mesmo que venha a morrer. Não é isso? Essa é a nossa esperança, deve ser a sua esperança, a esperança de cada um daqueles que são verdadeiros adoradores do Senhor. Não é isso? Bom, a primeira menção da morte na Bíblia é a primeira vez em que ela ocorre. Lançaram luz sobre aí esse tema importante nas profecias, né? Nos ajudando a compreender a gravidade do pecado e nos dando ferramentas para entender como Deus solucionou esse problema, né? A lição pede para a gente ler alguns textos, né? E a gente entende lá que a primeira menção sobre a morte está lá em Gênesis, capítulo 8, capítulo 4, do verso 8 ao 15. Mas a lição pede para a gente ler alguns textos também, em Gênesis 2, verso 15 a 17, que fala que Deus, né, deu uma ordem ali para os nossos primeiros pais, que eles poderiam comer ali no jardim do Éden todo o fruto que existia ali, né, de todas as árvores, de todos os frutos que existia ali, mas a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, aquela ali eles não poderiam comer do fruto nem tocar nele. Essa foi a ordem, né, que Deus havia falado ali com nossos primeiros pais. Mas nós sabemos que, infelizmente, os nossos primeiros pais desobedeceram a ordem e aí o pecado entrou e a morte junto, não é isso? Porque Deus havia falado que se eles comessem ou tocassem, né, naquele fruto daquela árvore do conhecimento do mal, certamente morrereis, né? E aí o pecado entrou, a morte entrou, né? Não foi Deus que quis que isso acontecesse, né? Mas foi pela a desobediência dos nossos primeiros pais, né? O pecado incluía assim a morte também, né? E lá em Gênesis 4, do verso 8 ao 15, fala daí do primeiro homicídio, né? Caim, né, mata Abel injustamente, né? Justamente Abel foi lá e assassinou, ou melhor, Caim foi lá e assassinou Abel, não é isso? Injustamente, né? Quantas pessoas são assassinadas injustamente, né? Assim como Abel, né, foi assassinado pelo irmão injustamente, muitas pessoas são assassinadas hoje injustamente. Assim Jesus também foi, né, assassinado injustamente, né? Aqueles que eram os seus, né, que deveriam receber, não receberam, é isso. Vimos também na história da Bíblia relatando que os irmãos de José, se levantaram contra ele, né? E isso é muito triste, né? Ou seja, a injustiça que fizeram com Abel, assim também fizeram com Jesus, mas também vemos injustiças na própria Bíblia, assim como relatado na palavra de Deus, com os irmãos de José,
se levantaram contra ele também, né? Mas Cristo veio, né, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se doou, se deu, não é isso? E trouxe esperança para mim, para você e para cada um de nós, né? E a vida eterna, quando ele se doou, sacrificou, né, por toda a humanidade, dando a sua vida para que você tivesse vida, para que você tivesse salvação, para que você tivesse vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? A solução da morte é Cristo, é você aceitar Cristo na sua vida, se entregar totalmente a Ele, ser um verdadeiro adorador do Senhor, né? Porque naquele grande dia, quando Ele voltar, né, que você esteja preparado, né, para o encontro nos ares com Cristo Jesus. Ou, se por ocasião da sua morte, né, você possa estar na primeira ressurreição para a vida, onde você também vai encontrar Jesus, né, lá nas nuvens dos céus, né? Que você esteja se preparando para isso. Mas ao olharmos para a história da primeira morte, onde Caim, Marta ali assassina seu irmão injustamente, Abel, nós vemos que Caim oferece o que quis, né? Não o que Deus pediu a ele, né? E Abel não, ele oferece o que Deus realmente pediu para ele, não é isso? Nós vimos aí que existem duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Abel. A linhagem de Caim são aqueles que querem fazer a sua própria vontade, né? Seguir os seus próprios desejos, não querem seguir, né, as orientações, né, do Deus verdadeiro, não é isso? Não querem seguir os estatutos e as leis, né, do Senhor, né? Mas querem seguir o seu próprio estilo de vida, né? E não seguir o estilo de vida dos verdadeiros adoradores. Essa é a primeira linhagem. E a segunda linhagem é a linhagem de Abel, né? Que são aí os verdadeiros adoradores, né? Que vão dar e oferecer a Deus aquilo que Ele pede, e vão seguir a vontade de Deus, não é isso? São aqueles que são perseguidos e são justiçados. E aí eu te pergunto, né? De qual lado você quer estar? De Caim, né, que quer seguir a sua própria vontade e oferecer exatamente o que ele quer oferecer, e não seguir a vontade de Deus, obedecer a Deus? Ou você quer ser da linhagem de Abel, ser um verdadeiro adorador, porém ser perseguido, ser injustiçado, mas estar ali seguindo a vontade de Deus? Pense nisso, que você queira, né, ser um verdadeiro adorador, né, seguir a vontade de Deus e não a vontade de homens. Que Deus te abençoe, te dê aí uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.